Olá, muito bom dia a todos. A gente vai dar início agora ao nosso webinar. Eu sou o Eric Orioli, eu sou sócio-diretor do WBS Advogados e, em nome do escritório, eu queria dar boas-vindas a todos. É uma alegria muito grande que a gente dá início a mais um webinar do escritório. Hoje o nosso tema é assinatura eletrônica digital. Vamos tratar aqui sobre validade, aplicação e registro. Esse é o nosso quarto encontro do ciclo de eventos sobre transformação digital no mercado financeiro e mercado de capitais. Nosso último evento do ciclo foi sobre as duplicatas eletrônicas escriturais e o nosso próximo, que vai ser na semana que vem, será sobre Pix e meios de pagamentos instantâneos. Antes de mais nada, em nome do escritório, eu queria muito agradecer a participação de todos e especialmente a presença aqui dos nossos painelistas. Agradecer ao senhor Eduardo Lacerda, que é assessor especial do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação do Governo Federal, ao senhor Robson Alvarenga, que é presidente do Centro de Distribuição de Títulos de Documentos de São Paulo, a senhora Veridiana Shoa, que é Senior Executive Account da DocShine, além aqui dos meus colegas Henrique Lisboa e Henrique Takeda, que representam o escritório. Eu gostaria de avisá-los também que esse evento será gravado e transmitido simultaneamente no YouTube. E posteriormente a gente vai disponibilizar também a gravação para todos os ouvintes. A gente fica muito feliz aqui com a interação de todos. Então, logo quem tiver alguma dúvida ou queira fazer alguma intervenção, pode fazer uso do botãozinho do Q&A, né, que vocês têm aqui debaixo da tela para fazer perguntas. O tema da assinatura eletrônica e digital, mais do que nunca, torna-se, acho que, peça-chave nesse processo de transformação digital em diversos negócios, né? Sobretudo agora nesse período de pandemia, esse processo se acelerou. Entender o que significa, quais são as suas diferenças, como funciona, a sua validade, são temas fundamentais. Então, é um pouco disso que a gente quer ter a oportunidade de debater nessa manhã. E para dar início aqui aos nossos trabalhos, eu quero passar a palavra para o Henrique Lisboa, né, que vai conduzir aqui o seu painel e o debate aqui com os nossos painelistas. A palavra é sua, Henrique. Obrigado, Eric. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Só um segundo. Está aparecendo bem a apresentação aí? Bom, pessoal, eu sou Henrique Lisboa, vou dividir aqui essa apresentação com o meu colega Henrique Takeda sobre aspectos jurídicos, doutrinários e jurisprudenciais das assinaturas eletrônicas e digitais. Então, a agenda dessa nossa apresentação é trazer os fundamentos legais e princípios aplicáveis, né, a validade e eficácia dos documentos formalizados em meio eletrônico, a diferença entre assinatura eletrônica, digital, autográfica e o que é a certificação dessas assinaturas, de que forma esses documentos celebrados em meio eletrônico produzem prova e têm presunção de veracidade, de que forma eles se tornam título executivo extrajudicial e o posicionamento dos cartórios da B3 e da CVM. Antes da gente entrar especificamente no tema da assinatura eletrônica e digital, é importante a gente relembrar algumas disposições legais e normativas, né? Como os requisitos de validade dos negócios jurídicos nos termos do Código Civil Brasileiro, né? O Código Civil Brasileiro ele coloca 3 requisitos para que o negócio jurídico tenha validade: que ele seja celebrado por partes capazes, que ele tenha um objeto lícito, possível, determinado ou determinável e que ele tenha forma prescrita ou não defesa em lei. Esse aqui é o artigo fundamental para a gente entender a validade dos documentos eletrônicos, né? Está ali no artigo 104 do Código Civil. E como o próprio Código diz, a declaração de vontade, né, dos participantes de um negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando houver disposição legal em contrário. Isso significa que a vontade do agente pode ser manifestada das mais diversas formas, de forma escrita, oral, gestual, eletrônica ou, como a gente está mais acostumado, de forma analógica no papel. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, no seu artigo 369, vai estabelecer que as partes podem empregar todos os meios legais moralmente legítimos para provar a veracidade dos fatos em processos judiciais. Então, não é só, como a gente está acostumado, o documento em papel e meio analógico, né? Em 2001, a gente teve a introdução no ordenamento jurídico brasileiro da medida provisória 2200-2. Essa medida provisória ela instituiu a infraestrutura de chaves públicas brasileiras
que é um método de certificação reconhecido pelo ordenamento brasileiro, e a gente já vai explicar em seguida o que é uma certificação digital. Segundo a SMP, a utilização dessa certificação dá presunção de veracidade aos documentos eletrônicos, quando assinados com a certificação disponibilizada pelo ICP Brasil. Então, mal comparando para a gente entender o que é uma assinatura com o ICP Brasil e sem assinatura Brasil, trazendo para o mundo analógico do papel com o qual a gente está acostumado, seria a mesma coisa de uma assinatura com firma reconhecida. Então, no mundo analógico, você não precisa necessariamente, né, quando você assina um contrato em papel, levar até um cartório de notas, onde as partes, né, que assinam têm firma aberta, e fazer o reconhecimento. Isso não é um requisito legal. É um requisito prático de certos atos. Por exemplo, se você vai levar um contrato de compra e venda de imóvel para registro num cartório de registro de imóveis, é bastante provável que você tenha como exigência, ou você já faça isso de antemão por saber, o reconhecimento de firma das partes. Mas isso não é uma exigência legal. Por outro lado, se você estiver dentro de uma discussão judicial, o fato de você ter ali o reconhecimento de firma em cartório pode evitar uma discussão sobre a autenticidade das assinaturas. No mesmo sentido, a inclusão na assinatura digital da certificação ICP Brasil. Ela dá essa mesma presunção de veracidade, tendo em vista que você tem um terceiro reconhecido pela lei, certificando a autenticidade daquela assinatura. Não obstante, não é apenas a assinatura digital feita com certificação ICP Brasil que é admitida como válida. A própria MP reconhece que qualquer assinatura aceita ou admitida como válida pelas partes, ela independe de comprovação de autoria e integridade pelo ICP Brasil. Ou seja, sempre é importante que ambas as partes estejam de acordo e combinem isso previamente, né, de que se vai utilizar uma assinatura eletrônica ou digital. Recentemente, a gente teve a publicação da MP 983, que trata sobre o tema das assinaturas eletrônicas e digitais em comunicações com e entre órgãos públicos. A MP 983, que ainda está em processo de análise pelo Congresso para conversão ou não em lei, ela traz essa obrigação de os órgãos públicos passarem, né, até por economia, de subsídios, etc., e passar a utilizar as assinaturas eletrônicas digitais dentro da sua comunicação interna e com os particulares. E a SMP ela vai permitir a atuação do Instituto Brasileiro de Tecnologia da Informação, daqui a pouco a gente vai ouvir aí o Eduardo Lacerda, representante do Instituto, em atividades dos entes públicos relacionadas à criptografia, assinatura e identificação eletrônicas de tecnologias correlatas. Saindo um pouquinho das questões legais e normativas, né, para a gente reconhecer aí a validade dos documentos celebrados em meio eletrônico, das assinaturas eletrônicas e digitais, a gente pode utilizar também alguns fundamentos e princípios doutrinários. O primeiro e basilar, que a gente até comentou, que está no próprio Código Civil, é o princípio da liberdade de forma do negócio jurídico. Né? O negócio jurídico não precisa ser feito necessariamente em papel, ele pode ser feito em qualquer forma admitida como válida e desde que não prescrita em lei uma forma específica. A doutrina, já na análise dos documentos eletrônicos, criou o princípio da equivalência funcional, que significa o quê? Que um documento celebrado em meio eletrônico tem exatamente a mesma validade e eficácia de um documento celebrado em meio analógico em papel. Para isso, a gente vai se utilizar de dois princípios que vêm lá da tecnologia da informação. Para isso, o documento eletrônico ele tem que apresentar duas características, que a gente chama aqui de princípio da integridade e princípio da autenticidade. Integridade significa que o documento celebrado em meio eletrônico ele tem que ser íntegro, ou seja, ele não pode ser facilmente modificável após a manifestação de vontades das partes, que é sempre uma preocupação, né, de você ter algum tipo de alteração, hackeamento do documento, etc. Então, ele tem que garantir essa segurança de que, uma vez celebrado, ele não pode ser modificado de forma a compuscar aí a manifestação de vontade das partes. E no mesmo sentido, em relação à assinatura eletrônica /digital, ela tem que permitir o reconhecimento da autenticidade dessa assinatura, ou seja, que você consiga ter certeza de que quem manifestou a vontade é de fato quem se utilizou daquela tecnologia para assinar o documento.
Outro ponto bem importante, que eu acho que causa dúvida em muita gente, é qual que é a diferença entre uma assinatura eletrônica e digital? Existe diferença ou são termos sinônimos? A gente já falou um pouquinho da certificação, mas vou repisar aqui também o que é a assinatura autográfica, né, que eu acho que a gente está mais acostumado. Bom, em primeiro lugar, a assinatura eletrônica, conceitualmente, ela vai ser um conceito mais amplo que engloba a assinatura digital e ela vai englobar qualquer método ou símbolo baseado em meios eletrônicos que cumpra a função de permitir a identificação do autor de um documento eletrônico. Então, a senha que você utiliza para se conectar no aplicativo ou no internet banking no seu banco, o reconhecimento facial quando você desbloqueia a tela do seu celular, reconhecimento da digital, da íris em alguns procedimentos, tudo isso pode ser entendido como uma assinatura eletrônica, ou seja, é utilizado um meio eletrônico para testar que a pessoa que está se utilizando daquela ferramenta é ela mesma. Já a assinatura digital vai ser uma forma específica de assinatura eletrônica que vai consistir na utilização de uma chave criptográfica pública para assinar o documento digital. Então, aqui entra bastante a questão que a gente falou há pouco a respeito da integridade e da autenticidade. Né? Pelo fato de você se utilizar de uma chave criptográfica pública, isso vai dar segurança de que aquela assinatura digital, né, quem assinou era de fato a pessoa, ao menos de que essa assinatura digital e, portanto, o documento a partir dela formado não é passível de ser alterado por terceiros com fins escusos. E, por fim, a assinatura autográfica, aquela que a gente está acostumado, é o sinal próprio elaborado pelo autor com o fim de comprovar a autoria de um documento. Assinar o seu nome, a sua marca, isso é o que a gente está acostumado no papel, mas também é possível fazer uma assinatura autográfica em meio eletrônico, por exemplo, a assinatura em touchscreen. Né? Tem algumas instituições financeiras, alguns lugares que aceitam, né, você assinar via touchscreen, e com isso, a partir disso, cria-se também uma chave criptográfica e vai ter ali a representação da sua assinatura em papel, mas via e-mail eletrônicos também pode ser entendido como uma assinatura digital, desde que você tenha a criptografia pública capaz de atestar a integridade e a autenticidade da assinatura. E a certificação, ela vai ser um adicional, um arquivo que é anexado ao documento por uma autoridade certificadora que identifica quem é o usuário que assinou. Como a gente já comentou, no Brasil, por definição legal, essa certificação é da infraestrutura de chaves públicas do ICP Brasil, que vai dar essa certificação como se fosse uma firma reconhecida. Então, só para repisar aqui, que é um ponto que causa dúvida em bastante gente. Para meu documento eletrônico, assinado de forma eletrônica, ter validade, eu preciso necessariamente ter utilizado uma assinatura digital com certificação do ICP Brasil? A resposta é não. Né? Desde que você tenha aí uma forma de assinatura digital que te dê essa segurança da integridade e da autenticidade, né? Que você tenha uma criptografia pública capaz de te garantir essa segurança, você pode utilizar e não precisa necessariamente utilizar o ICP Brasil, como ECNPJ, ECPFs, assinatura da OAB, tem várias formas de assinatura aí que utilizam já a ICP. Por outro lado, se você quer ter o máximo de segurança, principalmente não ter nenhuma preocupação que em um processo judicial você vai ter uma discussão sobre a autenticidade daquela assinatura digital, aí o recomendável mesmo é você procurar uma ferramenta que utilize o ICP Brasil. Bom, pessoal, continuando aqui, vou passar a palavra para o meu colega Henrique Takeda. Obrigado, Henrique. Bom dia a todos. Aqui a gente vai fazer a ligação entre assinatura eletrônica e digital a documentos eletrônicos. E para isso, nos próximos slides, a gente vai tratar sobre como esses documentos eletrônicos são considerados meios de prova, sua presunção de veracidade e como eles podem ser caracterizados como títulos executivos extrajudiciais. Em relação à produção de provas, o artigo 212 do Código Civil admite que fatos jurídicos sejam provados de forma documental, mas ele não especifica se esse documento precisa ser em suporte físico ou eletrônico ou digitalizado, por exemplo. Então, o enunciado 297 da 4ª Jornada de Direito Civil esclareceu em relação aos documentos eletrônicos, em que atribuiu a eles um valor probante, desde que seja conservada a integridade de seu conteúdo e que seja possível indicar a autoria do documento. Então, se você tiver uma plataforma que seja capaz de atestar tanto a integridade quanto a autoria do documento, já seria considerado um documento eletrônico e, portanto, teria um valor probante.
É nesse mesmo sentido que passa a redação da MP 2200, em que afirma que a autoria e a integridade de documentos podem ser comprovados por qualquer meio, ou seja, não necessariamente precisa da certificação via ICP Brasil para que ele seja considerado um documento eletrônico e tenha um valor probante, tal como o Henrique Lisboa acabou de colocar. Pode passar? Além dos documentos eletrônicos, é importante destacar que o Código Civil admitiu que reproduções mecânicas ou eletrônicas sejam também consideradas meios de prova, e aqui incluem áudios, vídeos e fotos, por exemplo, enquanto a Lei 12.865 admitiu que documentos digitalizados têm o mesmo valor legal que documentos físicos. Então, sintetizando tudo, pelo ordenamento jurídico atual, a gente pode considerar que documentos eletrônicos, digitalizados e reproduções mecânicas ou eletrônicas são considerados meios de prova. Pode avançar. Em relação à presunção de veracidade, o artigo 219 do Código Civil admite que declarações constantes em documentos assinados pelo devedor sejam presumidos como verdadeiros. E aí seriam aplicáveis também aos documentos eletrônicos ou assinados eletronicamente. E aí é só importante lembrar que essa presunção de veracidade é conferida à declaração e não à assinatura do devedor. E caso a autenticidade da assinatura seja questionada, o ônus da prova vai ser atribuído a quem produziu o documento, conforme o artigo 429, inciso 2º do CPC. E aí também em relação a essa presunção de veracidade, a MP 2200 equiparou os documentos eletrônicos que sejam assinados via certificação digital ICP Brasil a documentos públicos ou particulares. Tá? Pode passar. Entrando agora na qualificação dos documentos eletrônicos como título executivo extrajudicial. Aqui só uma breve introdução, que um título executivo é aquele documento em que atribui uma obrigação certa, líquida e exigível a um devedor, e caso esse não faça pagamento, poderia ser executado judicialmente sem necessidade de um processo de conhecimento. Ou seja, de uma forma muito mais célere no âmbito judicial. Para que um documento eletrônico seja considerado título executivo extrajudicial, além dos requisitos previstos ali no artigo 784 do CPC, em que tem um rol taxativo dos títulos considerados executivos extrajudiciais, nós entendemos também que seria necessário a análise de dois fatores distintos. Primeiro, se o documento ele poderia existir no formato eletrônico ou se ele demandaria um suporte físico. E segundo, se a assinatura poderia ser feita de forma eletrônica ou também demandaria um suporte físico. Caso não haja vedação em relação à existência de documento eletrônico com assinatura eletrônica, nós entendemos que o documento eletrônico poderia ser caracterizado um título executivo extrajudicial, justamente porque o inciso 3º do artigo 784 do CPC não atribui uma forma específica a esse documento particular. Então, ele poderia ser tanto no formato físico quanto eletrônico. Aqui nós trouxemos uma decisão que foi um paradigma em relação à utilização de documentos eletrônicos e assinatura eletrônica. Em primeiro lugar, porque o ministro Paulo de Tarso, ele admitiu a ausência de assinatura de testemunhas em documentos eletrônicos. E ele fez essa admissão muito baseado na tecnologia por trás do documento gerado eletronicamente e também da forma como é feita a assinatura digital. Pode passar? E aí o segundo ponto também que foi tratado por esse julgado diz respeito à validade das assinaturas digitais em contratos eletrônicos. Segundo o ministro, se for usada uma assinatura digital com certificação de uma autoridade certificadora, que seja capaz de atestar a autenticidade e integridade do documento, tal como os princípios que o Henrique Lisboa tratou antes, esse documento poderia ser considerado um título executivo extrajudicial. Tá? Agora, um ponto importante aqui é que essa decisão não tem uma força vinculante. Então, principalmente em relação à ausência de testemunhas, a sugestão sempre é que sejam seguidos todos os rituais previstos ali no Código de Processo Civil, mas se porventura tiver a ausência de alguma assinatura, esse julgado seria um bom precedente como defesa.
Pode passar. E aí, por fim, nós trouxemos um posicionamento geral de cartórios B3 e CVM aqui em relação à aceitação de documentos assinados de forma eletrônica ou digital. Títulos, documentos e registro de pessoas jurídicas. Por força do provimento 48 do CNJ, os contratos precisam ser assinados com certificação digital via ICP Brasil. E aí o Dr. Robson aqui do CDT vai conseguir nos auxiliar ainda mais sobre isso. RGI. Aqui a gente não tem uma uniformidade de entendimento no Brasil. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós sabemos que são aceitas assinaturas digitais com certificação em CP Brasil, desde que feitas em plataformas específicas. E aqui um exemplo de uma plataforma específica pelo site registradores.org. A B3, por sua vez, não possui um posicionamento formal. Então, a nossa sugestão é que a cada vez que for fazer um protocolo nessa entidade, faça uma consulta prévia sobre a forma de assinatura aceita. E, por fim, em relação à CVM, eles aceitam assinatura digital com certificação em CP Brasil, com base na MP 2200. Da nossa parte era isso, e aí eu passo a palavra para o Eduardo Lacerda. Obrigado, Henrique, pela palavra. Bom, meu nome é Eduardo Lacerda, sou assessor especial do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Eu, como avisei ao Henrique, eu vou ter um compromisso de governo agora às 10 horas, então eu vou fazer minha apresentação hiper rapidinha para vocês. Espero que vocês vejam a minha tela aí. Deixa eu só compartilhar. Peraí, está carregando. Sem problema, Eduardo. Bom, vamos lá. Eu não vou esperar a apresentação carregar, não. Deixa eu ir já comentando com vocês alguns assuntos importantes. Bom, só para posicionar todos que estão aqui nos ouvindo, o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ela é uma autarquia federal, tá, ligada à Casa Civil da Presidência da República. E ela tem o papel, hoje ela tem, na verdade, 3 papéis em cima de legislações, né? A primeira é a tão comentada aí no nosso primeiro painel, Medida Provisória 2200, na qual atribui ao ITI ser a autoridade certificadora raiz da ICP Brasil, e dela decorrem diversas outras atribuições, como credenciar autoridades certificadoras, credenciar autoridades de registros, fiscalizar, auditar, ser a secretaria executiva do comitê gestor da ICP Brasil. Tá? Então, esse é o papel dentro do ecossistema da ICP Brasil do ITI. Tá? Então, às vezes as pessoas confundem um pouco o ICP Brasil com o ITI. Tá? O ITI não participa do mercado da ICP Brasil. O ITI não emite certificados digitais, não emite par de chaves criptográficas para as assinaturas digitais na ICP Brasil. Tá? O ITI ele é somente a AC raiz, na qual o deslinde dessa função é simplesmente só credenciar a autoridade certificadora e as outras entidades dentro da ICP Brasil, enfim, e operar também a autoridade certificadora raiz nesse modelo que existe hoje no país hierárquico. Tá bom? As outras 2 legislações a qual competem o ITI é a questão da MP 983, que acabou de ser comentada aqui, eu vou falar sobre ela, acho que o pessoal tem alguma curiosidade para saber como ela foi construída e por que ela foi construída, né? E um outro papel que muita gente não sabe, mas o ITI também está lá na Lei da Meia Entrada, tá? A Lei 12.933, de 2013, a Lei da Meia Entrada, também confere ao ITI para que ele possa fazer o processo de certificação das carteiras de estudante que habilitam a meia entrada aos cidadãos brasileiros. Tá
Tá bom? Essas são as 3 legislações que conferem ao ITI. É importante, desde já, eu vou comentar sobre a MP 2200 e vou comentar sobre a MP 983, tá? Que eu acho que tem mais a ver com o nosso público aqui. Bom, a medida provisória 2200, é importante esclarecer que ela tem já a função de lei ordinária, dada a emenda constitucional 32, tá? Logo depois, 2 semanas depois da medida provisória 2200/2 ser publicada, a emenda constitucional 32 falou que todas as medidas provisórias pretéritas àquela emenda constitucional teria força de lei ordinária, tá bom? Até o Congresso, enfim, se pronunciar a respeito, tá bom? Então, por isso que a MP 2200 de 2001 continua valendo, tá, como lei ordinária e todos aqueles seus artigos que foi tão comentado aí. É importante já fazer um esclarecimento sobre o que foi falado, e aí eu vou entrar um pouco na fala do nosso primeiro painel. Aqui, como muito bem colocado na fala dos nossos 2 painelistas iniciais, não é uma questão de ter validade ou não as coisas, né? Assim, no Brasil, pelo nosso Código Civil, como mostrado, a livre iniciativa, a livre forma de manifestação, ela é dada, ela é declarada. Ou seja, quando eu vou numa banca, num restaurante, enfim, quando eu vou nesses processos todos, eu posso fazer contratos simplesmente verbais, tá? Eu posso fazer contratos por escritos, eu posso fazer, enfim, qualquer outro tipo de iniciativa ou de manifestação dentro do regramento jurídico brasileiro, tá? Quando a gente fala de assinaturas ICP Brasil, e aí que é o importante, aqui não se trata de ter validade jurídica, e sim se trata dos efeitos legais que uma assinatura ICP Brasil gera, tá? A única assinatura no Brasil que gera os efeitos legais de uma assinatura manuscrita, pessoal, é a assinatura feita pela ICP Brasil. Nenhum outro tipo de certificação fora da ICP Brasil geram os mesmos efeitos legais, tá? Aqui a gente está falando, então, da teoria do valor da prova, tá? Só uma assinatura ICP Brasil dentro de um documento, que agora a medida provisória 983 consagrou ela como uma assinatura qualificada, é a assinatura com mais robustez, é a assinatura que tudo pode, além de algumas obrigações, eu vou tratar da medida provisória 983 já, tá? Ela é a única que gera esses efeitos legais, tá? Os outros tipos de assinatura, eles não conseguem gerar o mesmo valor de provar, tá? Como da ICP Brasil. Por quê? Porque simplesmente todas as outras assinaturas e certificados não cumprem os pressupostos fáticos e os pressupostos jurídicos que uma assinatura da ICP Brasil. E quando eu falo em pressupostos fáticos, eu estou falando em parque criptográfico altamente seguro, credenciado, auditado, fiscalizado, transparente, etc, etc, etc. Ou seja, não basta simplesmente você ter um certificado, você ter um par de chaves. Existem muitas entidades que emitem certificados e emitem o seu par de chaves. Mas só isso não basta. É necessário criar um invólucro, um parque tecnológico, para que se proteja e que se audite de forma segura, transparente, tudo aquilo que faz dentro desse parque criptográfico. É necessário também fazer um link entre o titular desse certificado e a sua chave de assinatura. Se você não tiver um link seguro, forte, entre titular e chave, você também vai ter um problema em comprovar valor naquela assinatura, tá? Então, é aquilo que a União Europeia já consagrou. Infelizmente, minha tela aqui está totalmente travada. Eu não sei, Henrique, vocês estão me escutando bem, né? Porque minha tela travou completo aqui. Estamos te escutando sim, Eduardo, só não está dando para ver o seu vídeo. Tá bom, travou aqui a minha tela, enfim, eu vou continuar falando aqui até ele voltar a carregar aqui. Mas a ideia, então, é essa, tá, pessoal? Então, assim, aqui não se trata da ICP Brasil ou das outras coisas não terem validade. Tem validade, tá? Aqui a gente está tratando dos efeitos legais que essa assinatura tem, ou seja, do valor probante que essa assinatura tem, tá bom? Então, só um documento eletrônico assinado com o ICP Brasil é o que a gente chama de autocontido. É o que a Europa também faz. Se você entrar no site europeu sobre Electronic Signatures, só vocês entrarem lá no site europeu, lá estão dizendo como o Poder Judiciário trata, né, das questões dos diversos níveis de assinatura. Quando você tem uma assinatura qualificada, que é a mesma assinatura que se faz com a ICP Brasil, nenhuma outra evidência é necessária.
Tá? Óbvio que pode ser contestado, é óbvio que pode ser... Mas, assim, do ponto de vista fático, do ponto de vista jurídico, não é necessário incluir nenhum outro tipo de evidência. O que não acontece nos outros tipos de assinatura, mesmo fora da ICP Brasil, mesmo quando admitido, tá, entre as partes. Porque ela não cumpre, essas outras assinaturas, não tem os pressupostos fáticos, não tem a parte técnica completa para que gere-se os mesmos efeitos legais. Tá bom? Então, isso é muito importante dizer sobre a medida provisória 2.200. E é importante também dizer que o parágrafo 2º do artigo 10 da medida provisória 2.200, ele não consegue se aplicar na relação particular e público, o que foi dito agora pela medida provisória 983, porque é necessário um consenso, o acordo entre partes. E quando você trata do público, é impossível você falar com o público assim, ó, parte, vê se você concorda num preenchimento desse formulário. Veja se você concorda com essa ação. Isso não existe, né? Assim, relação público-privada não se dá assim, né? Na verdade, salvo previsão legal, evidentemente, salvo previsão legal contrária, outra específica, não existe o acordo entre partes, né? Não tem partes entre o público e o privado na qual você consensua alguma coisa. Isso só acontece no âmbito privado, tá? E no âmbito privado, evidentemente, aí sim, se for consensuado, evidentemente, ressalvando mais uma vez essas questões dos efeitos legais, tá? Você pode fazer uma assinatura fora da ICP Brasil, tá bom? É bom esclarecer esse ponto. Bom, entrando na medida provisória 983, é importante esclarecer aos nossos ouvintes aqui como foi construída essa medida provisória, né? A verdade é que a gente tem como referência, para quem quiser pesquisar, a gente tem como referência o Regulamento Europeu 910, de 2014, o chamado EIDAS, tá? Que é como foi feita a parte de Electronic Signature e Identity dentro da Comunidade Europeia, dentro da União Europeia. Tá bom? É lá que nós tiramos a referência. E desde cara, a medida provisória também, acho que foi dito aqui pelo Henrique, eu acho, logo no início, a medida provisória, ela afasta as comunicações privadas, tá, pessoal? A medida provisória 983 incide só na comunicação privado-público e na comunicação endógena pública, tá bom? É lá que vão incidir esses tipos de assinatura. E lá foram criados 3 tipos de assinaturas. As assinaturas simples, as assinaturas avançadas e as assinaturas qualificadas. As assinaturas qualificadas são aquelas feitas por um certificado digital ICP Brasil, essa que gera todos os efeitos legais de uma assinatura manuscrita, essa que tem valor probante, essa que não necessita outras evidências, tá? Dentro de um documento assinado, tá bom? Ela pode tudo, ou seja, uma assinatura, um certificado ICP Brasil, por ser qualificado, ele pode ser usado nas aplicações que se utilizem as assinaturas avançadas e as assinaturas simples, ao contrário das outras duas, tá? E ela tem algumas obrigações, ou seja, em atos aí de registro de imóveis, em atos normativos dos chefes dos poderes, dos ministros, dos titulares, enfim, tem lá suas outras obrigações dentro das assinaturas qualificadas. E por que foi feito esse processo de constituição de 3 assinaturas? Porque no Brasil existia uma dicotomia grande e um espaço entre uma assinatura qualificada, ICP Brasil, e uma assinatura simples muito grande dentro da administração pública. A administração pública ou usava login senha, biometria, clique em consentimento, isso tudo são assinaturas simples, ou então usava ICP Brasil. Existia um espaço muito grande a ser preenchido para outras aplicações que não requerem o mesmo nível de segurança, o mesmo nível de efeitos que uma assinatura ICP Brasil, e também precisava, não quer a mesma insegurança que existe com login e senha, com biometria. Tá? Importante só fazer uma ressalva a quem nos escuta, login e senha, biometria, selo, clicar em autenticação, e-mail, tudo isso são assinaturas simples. Esses tipos de tecnologia, na verdade, eles fazem uma autenticação em sistemas, eles, na verdade, nem são uma assinatura digital. A gente deixou muito claro lá na questão dos conceitos, o que é uma assinatura simples. Na verdade, então, ele anexa, ele associa alguma coisa a um documento eletrônico. Tá? Ele não faz o que a gente chama de
cálculos matemáticos, cálculos criptográficos dentro do documento. Essa é uma parte bem técnica, eu não vou entrar dentro dela. Mas um login senha, uma biometria, um selo, ela não consegue gerar por si só integridade num documento, tá bom? Você só consegue transformar aquele documento em íntegro, ou seja, em cima daquilo que foi falado aqui também, em cima do Código Civil, ou seja, o documento eletrônico terá valor probante caso ele gere autoria, integridade. Um login senha, uma biometria não consegue, por si só, dentro de um documento eletrônico, gerar integridade dos bits, daqueles zeros e uns que compõem um documento eletrônico, tá bom? Isso é muito importante esclarecer. Então, a assinatura avançada, ela vem fazer um lapso aí de legislação que existia para que as aplicações, para que os gestores das aplicações, dependendo do risco, defina-se por esse tipo de assinatura, tá bom? Essa é uma assinatura avançada. O ITI vai regulamentá-la, tá bom? O ITI vai propor a sua regulamentação, depois em decretos e em portarias. Ela, obviamente, se utilizará de par de chaves, tá? Ela se utilizará de certificados, não serão certificados qualificados, tá? Não serão as mesmas regras, óbvio que não é esse o intuito, tá bom? Mas também ela colocará um importante elemento criptográfico para gerar integridade dentro dos documentos, tá bom? Eu acho que da medida provisória, tem outras coisas da medida provisória 983 que falam sobre essas questões de saúde, do uso de assinaturas eletrônicas em saúde e das questões também relacionadas a licenciamento de softwares, que eu acho que não me interessa muito nessa nosso webinar, tá bom? Então é muito importante, assim, esclarecer o que é a medida provisória. E o que foi falado também pelos nossos primeiros painelistas, a medida provisória também 983, ela confere outras atribuições ao ITI. O ITI, como eu disse antes da medida provisória 983, ele tinha dois papéis, que um era ser raiz do ecossistema da ICP Brasil e o outro era da lei da meia entrada. Com a medida provisória 983, o ITI ganha em atribuições para falar de outras coisas na qual o ITI tem expertise. Já tinha competência, tá, no passado, assim, ele já falava muito sobre isso dentro do governo, só que a gente não tinha competência legal, como a autarquia que somos, e a necessidade expressa, né, disso estar contido dentro de uma legislação. Então, a partir de agora, dentro do governo, nós também poderemos falar sobre essas questões de blockchain, sobre essas questões de identidade digital, sobre regulamentar e falar sobre as assinaturas avançadas e assinaturas simples dentro do governo, ser um instituto de pesquisa, que é algo que o instituto precisava muito, tá, dentro das suas atribuições, enfim, ampliou-se o leque de possibilidades de atuação do ITI dentro da administração pública federal, tá bom? É importante também, a última coisa sobre a medida provisória 983, esclarecer, que é o seguinte: muita gente está achando que assim, mas aí a assinatura avançada para dentro do serviço público vai concorrer com a assinatura qualificada. Não. Nada desembarca da ICP Brasil hoje na administração pública, tá? A ICP Brasil continua com as suas aplicações, continua lá com as suas questões. Para quem quiser saber quais são as aplicações que são utilizadas hoje na ICP Brasil, existe um site chamado aquitemcd.iti.gov.br, tá bom? E lá a gente mostra diversas aplicações. Eu queria ter mostrado aqui na tela, mas minha tela continua aqui travada, tá bom? Aonde está tudo isso, tá? Então, assim, a medida provisória não tira espaço da ICP Brasil. Na verdade, o que o governo pretende, o que nós pretendemos é transformar diversos serviços que hoje são em balcão, tá? Diversos serviços que hoje carecem de desburocratização, de simplificação, de transformar esses serviços que hoje são muito burocráticos, são físicos, em digital. Nessa transformação é que o gestor daquela aplicação, o gestor daquele serviço, definirá qual é dessas aplicações novas que entrarão nas assinaturas simples, nas assinaturas avançadas ou nas assinaturas ICP Brasil, nas assinaturas qualificadas. Tá bom? Então, isso também é importante esclarecer nesse momento novo aí da medida provisória. Como bem disse, evidentemente o Congresso debaterá, enfim, talvez aí proporá emendas, enfim, tem várias emendas, inclusive, propostas, vamos ver como será a votação e deliberação dos nossos parlamentares a respeito da medida provisória, tá? Eu acho que, em síntese, é isso, enfim. Eu fico aqui com vocês até umas 10 horas. O ITI tem várias outras atribuições, tá, pessoal? Recentemente a gente vai receber o nosso selo WebPlus, que vai resolver para quem já teve problemas
com os navegadores, com aquelas páginas inseguras, né, quando você abre. O ITI está resolvendo isso semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai receber o selo e aí vai entrar em contato com os grandes sistemas operacionais para resolver esse problema de navegadores. A gente também, como eu disse, vai entrar nesse mundo de blockchain, identidade eletrônica fortemente, tá, pessoal? A gente também está falando de outras coisas que são partes mais técnicas, tá? Que é bibliotecas de criptografias pós-quânticas, tá bom? Porque, acreditem, o mundo da internet hoje, a segurança criptográfica desses par de chaves que existem hoje para todo mundo mudará, tá? E a gente já está se adiantando nesse processo para a constituição de novos algoritmos, tá bom? Enfim, o ITI tem uma série de projetos aí, incidentes dentro da sociedade, que são importantes, enfim, que depois a gente pode falar, tá bom? Eu estou com vocês aqui até umas 10 horas e depois eu vou pedir as devidas escusas, porque o governo me chamou, me convocou, na verdade, para uma outra reunião. Então, bom, Henrique, então agradeço a todos aí pela oportunidade de falar e a gente continua à disposição, o ITI continua à disposição aí de todos vocês para esclarecer, enfim, para debater esse tema que é tão caro para a sociedade, tão atual na sociedade, devido à pandemia, mas a gente espera que se alastre ainda mais pela sociedade, que é essa questão da transformação digital, do uso de assinaturas digitais em todos os segmentos, em todas as manifestações privadas ou públicas da sociedade. Tá bom? Obrigado, Henrique. Eduardo, muito obrigado. A gente teve aqui no chat, no Q&A, duas perguntas direcionadas a você. Manda. E utilizar esse tempinho que você está aqui para responder, né? Vou ler aqui para você. Quando você menciona assinatura ICP Brasil, você quer dizer somente o eCPF ou inclui também as assinaturas via plataformas certificadas pelo ICP Brasil? Tá bom, vamos esclarecer isso. eCPF e eCNPJ são produtos da cadeia da Receita Federal. A ICP Brasil ela se constitui em diversas cadeias, tá? Então, assim, elas são credenciadas, essas entidades são credenciadas dentro do ICP Brasil. As normas da ICP Brasil, quem dá é um comitê gestor, tá? Não é o ITI, é o comitê gestor da ICP Brasil que dá. O ITI nem tem voto, nem tem voz dentro do comitê gestor, ele só faz parte como secretário executivo, tá bom? Então, assim, existem várias cadeias dentro da ICP Brasil, ou seja, várias empresas públicas e privadas, tá? E órgãos públicos que são entidades da ICP Brasil. O eCPF e o eCNPJ é um produto da cadeia da Receita Federal. Existem certificados ICP Brasil fora do eCPF e do eCNPJ? Claro que sim, pessoal. Vários outros, tá? Se vocês entrarem no site do iti.gov.br, vocês entram lá em infraestrutura de chaves públicas. Lá vocês vão encontrar todas as autoridades certificadoras, todas as cadeias da ICP Brasil. Uma delas é da Receita Federal. Tá bom? Então, uma das coisas que as pessoas confundem é outro certificado ICP Brasil provido por outra pessoa tem os mesmos efeitos do que um certificado eCNPJ, eCPF? A resposta é sim, pessoal. Passa pelos mesmos critérios, pelos mesmos processos de credenciamento, tá? Tem que ter os mesmos requisitos fáticos de segurança, esses requisitos que eu falei, que geram todos esses efeitos legais, tá, de uma assinatura ICP Brasil, tá? Então, assim, não vamos confundir. eCPF e eCNPJ é um produto da Receita Federal, mas outros certificados de ICP Brasil também têm mesmos efeitos legais, o mesmo valor probante desses dois produtos. Tá legal? Ficou claro, Henrique? Ficou muito claro, Eduardo. Uma última pergunta aqui do Q&A do Jeff Prestes. Eduardo, quais tecnologias blockchains vocês estão avaliando? O Bacen tem usado o Quorum. O Bacen, assim, ele tem, na verdade, duas tecnologias. Eles fizeram um relatório, se eu não me engano, há 2, 3 anos atrás. Eles têm fortemente uma implementação também em Hyperledger, tá bom? Que a Hyperledger é da IBM Foundation, tá? Eles criaram, na verdade, uma fundação Hyperledger também, tá bom? Assim, quais nós estamos estudando? Nós estamos estudando todos. Absolutamente todos os frameworks passam na vista do ITI. Hyperledger, Corda, Ripple, Ethereum, Bitcoin, Monero, tá? Absolutamente todos esses frameworks passam dentro do escopo das questões que o ITI, para dentro do serviço público, começará a incidir normas, começará a incidir como deve ser regulado. Importante uma coisa, tá, Henrique, sobre blockchain. Muita gente acha que é importante já esclarecer isso. Toda plataforma blockchain tem um par de chaves, tá, pessoal? Toda plataforma blockchain existe uma assinatura digital. Às vezes eu vi muitos jornalistas, inclusive, fazendo uma confusão danada a respeito disso.
Tá? Não, pessoal. Dentro de um framework blockchain, seja ele Hyperledger, seja ele Corda, seja ele Bitcoin, para quem tem Bitcoin, seja ele Monero, seja ele, enfim, Ethereum, todos esses frameworks, você gera um par de chaves. O que acontece? Aquilo que eu falei sobre as questões técnicas que incidem na criação, na geração de um par de chaves. Tá? Muitas vezes, eles não geram esses par de chaves com segurança necessária. O que nós do ITI vamos fazer? E nós já estamos fazendo alguns testes em relação a isso. Dentro desses frameworks que têm códigos abertos, a gente vai começar a colocar os certificados avançados e qualificados para que sejam gerados e poderiam ser usados certificados qualificados e avançados dentro desses frameworks. Tá bom? Então, objetivamente, a resposta da pergunta é o ITI está estudando todos. Tá? Absolutamente. Como é a forma de montagem dos blocos, como é a forma criptográfica, como são feitas as verificações, as validações e, evidentemente, como são feitas as emissões dos par de chaves e as assinaturas e verificações devidas. Tá bom, Henrique? Excelente, Eduardo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Passo a palavra. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Bom dia. Obrigado. Passo a palavra para a Veridiana Uchoa, da DocSign. Olá, pessoal. Bom dia. Vou compartilhar minha tela com vocês também. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de acordos das empresas, como a gente consegue simplificar usando tanto a assinatura eletrônica como a assinatura digital, como o Eduardo acabou de falar. Então, a gente está aqui, inclusive, a DocSign está aqui, porque a gente acredita que todas as empresas hoje possuem um System of Agreement, sistema de acordo, mas é preciso modernizá-lo. Quando a gente olha para todas as etapas que uma empresa precisa para formalizar um documento, ela é bem extensa, porque passa por uma fase de preparação, de criação de documentos, passa pelas assinaturas de todas as partes, envolve correio, envolve digitalização desses documentos, a execução de todo o processo, arquivamento e depois a auditoria. Todo esse processo, ele é muito manual, leva-se dias ou semanas perdidos para conseguir finalizar a assinatura de um documento. Os processos são muito manuais, os sistemas não são integrados, e acaba trazendo uma confusão na hora de formalização dos processos. A experiência que a gente proporciona para o cliente e para o nosso próprio usuário não é tão bacana e ainda há riscos jurídicos. Você não consegue ter tanta segurança no processo mais tradicional. Então, a DocSign vem ajudando muito a forma como temos feito negócios. Então, quando vocês olham de um lado aqui, a gente vê um contrato muito mais manual, apenas uma assinatura e uma data de assinatura. Quando a gente vai para o meio eletrônico, a gente consegue trazer mais segurança em todo o processo. Então, todo documento que passa por uma plataforma de assinatura, ele é totalmente mapeado, então a gente consegue entender por onde o contrato nasceu, em que momento ele foi aberto, visualizado, e a gente ainda consegue mapear todas as evidências probatórias. Então, como o Eduardo acabou de falar, o certificado digital, quando assinado com o certificado digital, o eCPF ou eCNPJ, você traz uma segurança máxima em todo o processo. Mas como a medida provisória fala, se você tiver um meio de provar a autenticidade, a integridade das informações, esse documento também tem validade jurídica. Então, quando a gente não usa a assinatura eletrônica, o desenho em si, ele não faz tanta diferença. O que faz diferença para provar a autenticidade e integridade são todas essas evidências probatórias que eu trago aqui na tela. Então, data e horário de assinatura, o e-mail da pessoa é uma forma de autenticação bem importante, o endereço de IP dela, a geolocalização, quando ela autoriza a divulgação, e você ainda consegue incluir outros valores probatórios. Então, consegue enviar uma senha para o cliente para ele autenticar o documento, então seria um duplo fator de autenticação, ou até um SMS. Então, todas essas informações, elas ficam registradas em um certificado de conclusão para que vocês consigam provar a autenticidade e integridade dessas informações. Então, vejam que é um meio muito mais seguro
do que o próprio papel, que é o meio mais tradicional que a gente conhece hoje. São muito mais evidências do que uma simples assinatura e data de assinatura, principalmente quando a gente não reconhece firma em cartórios, que eu acho que é a maioria dos casos. Então, a DocuSign é uma empresa que já está no mercado há 15 anos. Ela tem hoje um portfólio amplo de soluções para amparar o cliente em todo o processo de assinatura. A assinatura eletrônica e digital é o carro-chefe da DocuSign hoje, mas ela já tem soluções que possam ajudar o cliente tanto na preparação de um documento até a gestão dele. E o mais interessante é que nós temos integrações com diversas empresas, como Microsoft, Salesforce, SAP, que permitem a automatização de todo o processo. Então, você deixa o processo muito mais fluido quando feito de forma eletrônica e integrado a outras plataformas, tá? Então, aqui eu trago um pouco dos benefícios. O que a assinatura eletrônica ou digital, ela traz de benefício para a empresa, tá? O primeiro ponto aqui é a experiência do cliente e do usuário, inclusive. A gente tem histórico, hoje a DocuSign ela tem um NPS de 66 pontos, contra referências no mercado de tecnologia, como Microsoft e Google, que está entre 45 e 50 pontos. Porque você proporciona para o cliente uma experiência muito mais fácil de assinatura, a redução de custo. Então, hoje temos estudos também que um documento ele pode custar até R$120 para uma empresa, porque existem muitos custos envolvidos. Quando a gente para pensar, custos diretos, eles são os mais fáceis de serem mensurados, inclusive, que é basicamente a impressão de um documento, os custos de distribuição, custos com cartórios, esses são fáceis de serem mensurados, mas ainda existem os custos de negócios e os custos indiretos. Os custos indiretos, eu ouço muito dos nossos clientes que existem profissionais, né? Eles colocam profissionais dedicados a fazer somente a geração de documento, a formalização deles, a digitalização. Isso acaba sendo um custo alto para a empresa, que poderia estar usando esse recurso para outras coisas mais interessantes, e também os custos de negócio. Então, uma vez que você demora para ter uma assinatura concluída, você não consegue antecipar a tua receita. Você demora mais para conseguir reconhecer aquela receita. Além de custos com erros de processo. Então, muitas vezes enviamos um contrato para assinatura e quando ele retorna, depois de muito tempo, percebemos que há rasuras na assinatura ou rasuras no documento, aliás, assinaturas faltantes, e ter que fazer todo o processo leva mais tempo ainda, além de todo o impacto socioambiental. E, por fim, a velocidade. Acho que um dos maiores ganhos aí, com certeza, é a velocidade nos negócios. A gente tem uma pesquisa na nossa própria base que 83% dos negócios eles se completam em menos de 24 horas e desses 50% se completam em menos de 15 minutos. Tudo isso pela facilidade de você conseguir assinar o teu contrato de um celular, de um tablet, de qualquer dispositivo, bem? Falando um pouquinho sobre DocuSign, não sei se todos conhecem, uma empresa já está, como eu falei, há mais de 15 anos no mercado, são 660 mil clientes de forma global. DocuSign tem 14 escritórios globais, tá? São milhões de usuários em 188 países. A DocuSign ela é pioneira nessa tecnologia, ela que trouxe essa tecnologia de assinatura para o mercado e ela é muito fácil de ser adotada e de ser usada. Eu vou até fazer uma demonstração para vocês daqui a pouco. E por falar em segurança da informação, em segurança de todo o processo, a DocuSign se preocupa muito com isso, é uma questão bem importante para a gente, ainda mais com a lei de proteção aos dados, tanto na Europa e que vai ficar vigente aqui. A gente tem um amplo conjunto de certificações de segurança de nível mundial. E nós passamos por auditorias todos os anos, investimos em auditoria, inclusive para saber que todos os certificados que nós temos, todo o processo que a gente faz, ele está de acordo com as tendências de tecnologia e jurídicas atuais. Tá? Então, é muito seguro fazer um processo de forma eletrônica. Aqui eu trago algumas marcas que confiam na DocuSign, algumas do Brasil talvez estejam reconhecendo, como a iFood, o CVC, o Banco Inter, Caixa Seguradora, como outras também potências globais. Eu vou entrar aqui na plataforma para vocês agora, para verem como funciona e como é simples fazer uma assinatura de forma eletrônica. Vocês estão vendo minha tela ainda, né?
Essa daqui é a tela da DocSign, o acesso dela por um login na web, então não precisa instalar nada no computador de vocês. Para assinar um documento, primeira etapa aqui é enviar, é construir um envelope. Então, dentro de um envelope, vocês podem adicionar quantos documentos forem necessários para pegar a assinatura. Faço o upload buscando os documentos, tanto em nuvem como no meu próprio arquivo. Posso selecionar mais de um documento, se for necessário. A plataforma, nesse momento, ela já transforma o formato do seu documento num PDF, criptografa todas as informações. O segundo passo é inserir o nome e e-mail da pessoa que precisa assinar o documento. Eu também consigo incluir outros fatores de autenticação. Então, quando vocês não utilizarem o certificado digital, porque a gente entende que nem todas as pessoas que vão assinar um documento hoje possuem um certificado digital, então a assinatura eletrônica, ela ajuda a manter o processo todo online. Então, além de todos os fatores, IP, geolocalização, data e horário de assinatura que eu comentei, vocês podem adicionar um código de acesso para o cliente, então você vai enviar esse código para ele, ou então ainda é possível enviar um SMS com um token, tá? Então, você vai agregando mais segurança no teu processo. A próxima parte é fazer o e-mail, então vocês conseguem personalizar tanto o assunto quanto a mensagem que o teu signatário vai receber. E como próximo e último passo, eu vou definir no meu contrato onde as pessoas precisam assinar. Nesse caso, eu coloquei somente eu para assinar, mas poderiam ter outras pessoas no processo. A gente tem diversos campos aqui para ajudar o cliente a complementar o teu documento. Então, muitas vezes, os clientes precisam fazer uma rubrica ou precisam chancelar o documento com carimbo do jurídico e colocar outras informações. Então, eu arrasto a opção que eu quero. Depois de configurado, eu envio para assinatura. Não sei se todos conhecem, eu vou mostrar também como se faz a assinatura. Então, aqui no meu e-mail, eu já aqui recebo o documento. A primeira etapa é clicar aqui para revisar o documento. Nesse momento, o cliente não precisa fazer nenhum pré-cadastro, ele já entra no ambiente seguro da DocSign. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando a senha, né, que tecnicamente eu teria recebido da empresa. Ele vai abrir o documento. E a primeira parte é concordar com a assinatura e o registro eletrônico. Então, a DocSign traz os termos aqui para que a pessoa possa ler e estar de acordo em fazer esse processo eletrônico. Estando de acordo, ela continua e consegue visualizar o documento. Então, ela lê todo o documento, quando estiver pronta, ela inicia o processo. A primeira etapa aqui é clicar no assinatura, onde você pode selecionar o estilo da sua assinatura, tem como alterar aqui também, relembrando, num ambiente eletrônico, o desenho da assinatura em si, ele não traz validade jurídica, ele é só um meio de humanizar o processo, então vocês não precisam exigir a assinatura igual, idêntica ao documento do cliente, então dá tanto para desenhar com o mouse ou o dedo, como selecionar o estilo. Deixa eu tirar ela aqui, adoto. Documento assinado, eu concluo. Simples assim, se tivessem outras pessoas no fluxo, essa outra pessoa receberia o e-mail também para assinar, tá? E aí, voltando aqui na plataforma, deixa eu só logar ela de novo. Tá aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui nos itens na plataforma apenas, não quero tomar muito tempo, mas para mostrar para vocês o certificado que a gente emite no final do processo. Então, além do documento para provar a integridade da informação, você tem também o certificado de conclusão para que consigam provar a autenticidade dessa negociação. Então, esse aqui é o documento que eu acabei de assinar, aqui está o horário. Aqui no histórico eu consigo visualizar, então, como eu falei, todos os passos do documento, então, o horário exato em que as pessoas registraram, enviaram o documento, visualizaram e assinaram, e quando eu baixo aqui esse certificado, é o documento oficial que traz toda a segurança do processo. Então, vou abrir ele aqui para vocês.
baixar aqui de novo. Meu computador não está querendo me ajudar hoje. Não consigo baixar o PDF. Deixa eu ver se eu consigo de outra forma aqui. Abre. Então, esse aqui é o certificado de conclusão. Ele traz, então, a hash do envelope. Então, esse é o documento que vocês conseguem, inclusive, validar no site da DocuSign, que é um documento íntegro, que não foi alterado. E aqui vocês vão ter todas as informações do cliente. Então, o e-mail dele, por onde ele assinou, o endereço do IP, o horário em que foi visualizado e assinado, o momento aqui, o horário que ele aceitou fazer, né, deu de acordo no registro eletrônico, e aqui ele especifica se foi uma assinatura eletrônica ou se foi utilizado um certificado digital. Então, sempre é importante manter esses dois documentos juntos. Basicamente é isso sobre a assinatura. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição também para falar com vocês. Deixo aqui para vocês um link com um código para que vocês consigam entrar na DocuSign. Se vocês quiserem fazer um teste, fiquem à vontade. Meus contatos também depois, acredito que o Henrique vai compartilhar com vocês. Veridiana, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Bom dia. A gente teve várias perguntas direcionadas a você aqui no chat, no Q&A. Vou passar algumas aqui, que a gente conseguir responder, dado o tempo. Do Ricardo Beninca. O DocuSign seria hábil para comprovação de documentação de recursos humanos na Justiça do Trabalho nos termos da MP? Aqui imagino que a gente precisaria do ICP Brasil, né? Nesse caso, realmente não, e é muito difícil você encontrar pessoas, funcionários, por exemplo, físicos, que possuam um certificado digital. Então, vocês podem utilizar a assinatura eletrônica. Hoje nós temos diversos clientes utilizando para 100% dos processos de RH, tanto emissão de contrato, de contratação, carta oferta, assinatura de políticas, até rescisões já estão sendo aceitas, Caixa Econômica aceita para dar entrada ao seguro-desemprego, por exemplo. Então, vocês podem utilizar, sim, para fins de RH. Legal. A Caroline Tuxia Silva perguntou: gostaria de saber quais são as políticas que a DocuSign utiliza para a proteção ou não utilização das informações nos documentos assinados pela plataforma. Perfeito. Como eu mencionei, além de todos aqueles certificados de proteção aos dados, a DocuSign ela tem uma nuvem privada. Então, todos os dados, eles ficam num ambiente seguro, nossos data centers são próprios, para evitar qualquer tipo de falha nas informações. Então, todos os dados são criptografados, a DocuSign não tem acesso a nenhum tipo de informação, inclusive é um ambiente totalmente confiável. Legal, Ana. O cliente vai ter acesso aos seus dados. Perfeito. Ana Paula Cordeiro perguntou: a outra parte que vai assinar com certificado precisa baixar algo ou é tudo pela web? Tem que baixar alguma extensão? Ele precisa fazer uma validação a primeira vez que ele for utilizar, ele tem que estar na máquina em que ele tem o registro do certificado digital para ele conseguir validar. Então, usando o certificado digital, ele não vai conseguir assinar pelo celular, por um dispositivo móvel, por exemplo. Ele faz uma instalação que é muito rápida ali no primeiro momento e depois as próximas assinaturas não vai mais precisar fazer, é só validar com a senha dele mesmo do ICP, do certificado. Legal. O Murilo Guimarães perguntou: Veridiana, alguns documentos assinados via DocuSign com assinaturas mistas, digital, certificado ICP Brasil, mas eletrônica, não estão sendo reconhecidos pelo site verificador do ITI. Qual o motivo? O ideal é que todas as assinaturas elas sejam feitas, né, uma vez que vocês optem pelo certificado digital, todas as assinaturas sejam feitas pelo certificado digital, porque o site do ITI ele vai ler todas as assinaturas feitas naquele documento. Se uma delas não tiver sido com certificado digital, ele não consegue fazer a leitura completa. Então, o ideal é quando vocês façam assinatura com certificado, todas as pessoas, inclusive testemunhas, estejam assinando com o certificado digital. Legal. Aí, pelo tempo, pessoal, eu vou ler só mais uma, depois a gente encaminha as demais questões para a Veridiana e ela nos passa a resposta para encaminhar para vocês.
A última é do Eduardo Sanches, acho que é uma pergunta bem relevante. Veridiano, imagine que a DocuSign deixe de existir. Essa hipótese, como poderá ser comprovada a autenticidade de um negócio? Onde poderão ser obtidas as informações probatórias depois disso? Tá, tem muitos clientes que acabam deixando de ser clientes e nem por isso os documentos que são assinados na plataforma, eles deixam de ter validade. Então, o certificado que eu acabei de mostrar e as assinaturas, as evidências das assinaturas, elas são suficientes para comprovação e autenticidade, integridade daquelas informações. Então, a DocuSign, ela não interfere, inclusive, nos processos. Somente com essas evidências você consegue, enfim, dar sequência no que for necessário em relação ao teu documento. Perfeito. Só mais uma aqui que foi feita mais de uma vez, se o DocuSign é aceito pela JUSCESP, na assinatura de atos societários. A JUSCESP, nem todas as localidades ainda estão com os processos todos sendo feitos por assinatura digital, por exemplo. Então, depende muito da localidade e da política que eles vão adotando. Então, não é uma questão de aceitar a DocuSign ou outra ferramenta, mas sim a política a regra que eles adotam. Então, é preciso verificar antes, como a medida provisória diz, todas as partes precisam estar de acordo com o processo. Não é preciso, dependendo do órgão que vocês vão negociar ou precisar passar com um acordo, precisa entender se eles aceitam o documento assinado ou não de forma digital. Então, a JUSCESP realmente depende muito de cada região. Excelente, Veridiana. Pessoal, peço desculpas para quem eu acabei não lendo a pergunta aqui, depois a gente vai encaminhar essas perguntas direcionadas à Veridiana para ela. Só pelo tempo aqui, a gente precisa evoluir. Vou passar a palavra aí. Veridiana, obrigado mais uma vez. Vou passar a palavra para o Robson. Bom, pessoal, bom dia. Agradeço a oportunidade de tratar desse tema, que é importante. Eu queria começar dizendo que é fundamental que a gente saiba, né, o óbvio, o mundo não é perfeito e a gente vem trabalhando com essa imperfeição, né, há milhares e milhares de anos, sempre buscando evoluir, mas a gente tem que ter consciência da realidade. O papel já não era perfeito, a assinatura à caneta é muito ruim em termos de segurança, sempre foi péssima, só que era a única que existia, então a gente se acomodou nisso. E aí, por conta disso, agora na migração para a assinatura digital, parece que a gente quer alcançar a perfeição, senão não é suficiente, né? E na verdade, isso é uma bobagem, porque a gente tem que abrir mão desse fetiche do papel e usar a tecnologia disponível atualmente, que é muito melhor do que o que a gente usava há muitos anos atrás. Então, desde que o papel foi criado, a função da assinatura qual é? É representar, comprovar a manifestação da vontade de uma certa pessoa em relação a um certo conteúdo. Então, o que é a assinatura? É o desenhar do nome da própria pessoa? Isso é a assinatura? O ato da pessoa escrever o nome num documento escrito significa que ela concorda com aquele conteúdo, com aquela manifestação de vontade. Mas ninguém vê isso acontecendo. A gente vê só o papel depois, que tem lá alguma coisa escrita, que é o nome de uma pessoa. E como é que você vai saber se a pessoa que assinou ou se foi outra pessoa? Exame grafotécnico, eu costumo dizer que é muito próximo de tarologia. É muito difícil você saber o que aconteceu ali. Os técnicos se esforçam muito para identificar padrões e tal, mas muitas vezes os padrões não existem ou não se repetem da mesma forma, ou há casos em que há a própria autofalsificação que dificulta a identificação desses padrões. Então, a assinatura caneta sempre foi muito ruim, sempre foi péssima, mas era o que tinha. E agora a gente está num mundo muito melhor, em que a tecnologia eletrônica traz uma assinatura com muito maior nível de confiança, né? Mesmo assim, também não é perfeito. Então, a ICP não é perfeita. A assinatura com certificado ICP Brasil, apesar da altíssima tecnologia de criptografia empregada, ela tem falhas graves. Começa com o processo de emissão do certificado ICP Brasil. Hoje, você pode conseguir o certificado ICP Brasil em uma porção de lugares. E aí vai te atender uma pessoa qualquer lá, um funcionário de uma empresa particular que, às vezes,
não tem nenhum treinamento aprofundado, fez só o curso necessário para se habilitar ali, não tem fé pública, pode não ser uma pessoa confiável, pode ser até um criminoso, pode ser qualquer coisa. Em correios, em empresas particulares, em qualquer lugar do Brasil, a gente pode ter gente emitindo certificado para as pessoas. Então, há uma grande fragilidade no processo de emissão do certificado ECP Brasil. E é uma situação que precisou existir, porque, afinal, precisava espalhar os certificados pelo Brasil e não havia outro meio. Então, essa é uma falha do certificado. A outra falha é a possibilidade de hackeamento. Você não consegue hackear o certificado, quebrar a criptografia, mas você consegue muito facilmente hackear o computador de uma pessoa e quando ela espetar o certificado naquele computador, o hacker pode ter um keylogger que vai capturar a senha. Enquanto aquele certificado estiver espetado no computador, o hacker com acesso àquele computador pode assinar milhares de documentos sem que a pessoa veja. Então, isso é uma outra falha enorme, mesmo envolvendo certificados de token da ECP Brasil. Então, a despeito da criptografia, há falhas, né? Não é perfeito. E uma outra característica dos tokens ECP Brasil é que não geram uma possibilidade de rastrear as assinaturas. Então, nessa hipótese em que um hacker teve acesso ao seu computador, conseguiu usar o seu token com a sua senha no seu computador, com o seu IP na sua casa, né? O hacker de fora, acessando o seu computador, assinou milhares de documentos. Você não vai saber, você não vai ter a visibilidade de que isso aconteceu. Então, daqui a pouco começa a aparecer um documento, você vai ter que entrar com uma ação judicial para anular, depois aparece mais um, e mais um, e mais um, e talvez você passe o resto da sua vida tendo que anular contratos e documentos assinados em um só dia, porque você não consegue identificar o que foi feito com o seu certificado digital em token. Então, para isso, atualmente tem um processo de migração desses certificados digitais para sistemas em nuvem, para permitir o rastreamento dessas assinaturas e permitir não só um controle prévio, mas o controle posterior. O que eu assinei, eu realmente assinei? Cadê a listagem do que eu assinei? Eu quero acompanhar o que está sendo feito, né? Uma outra falha também desse sistema de token é que podem ser emitidos vários tokens para o mesmo CPF. Isso cria uma fragilidade, porque não é um sistema integrado, então você a qualquer momento pode ter um CPF seu gerado falsamente, com um documento falso, com o seu nome, o seu CPF, e em algum lugar do Brasil alguém vai apresentar um RG falso. Qual é a dificuldade no Brasil de se conseguir um RG falso? E para piorar, você pode ter um RG de qualquer estado, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e ir para outro estado para emitir o certificado digital. Como é que a pessoa vai conseguir conferir esse RG? Não existe essa possibilidade. Então, vão emitir um certificado ECP Brasil com seu nome, vão sair assinando coisas com seu nome, e você não vai nem saber disso, nem saber que isso aconteceu. Então, essa migração para um sistema de nuvem em que possa haver, a partir do momento que eu emiti o meu certificado ECP Brasil, isso de alguma forma poderia ser travado, ninguém mais emite, né? Teria uma validação controlada aí na emissão de certificados para evitar essa pluralidade de certificados em que fragiliza o sistema. Então, mesmo no sistema ECP Brasil, que é o mais robusto que a gente tem no meio digital, há imperfeições e há falhas. Agora, isso não significa que a gente não possa usar essa tecnologia, porque no papel é muito pior. Qual é a facilidade de você falsificar a assinatura de alguém? Qualquer um faz. Você imita ali, pode ficar bom, mais ou menos. De repente vai precisar de uma perícia para desvendar aquilo. Mas sempre aconteceu. E aí você vai reconhecer firma, mesmo assim pode ter problema, porque a firma pode ser aberta num cartório com um documento falso. Então, o papel era frágil, o eletrônico é muito mais robusto, mas também tem as suas imperfeições que a gente está buscando superar cada vez mais com a tecnologia. Então, realmente, o eletrônico é melhor. Não é preciso ficar vendo os defeitos do eletrônico para dizer não vou usar. Qualquer coisa eletrônica já é melhor do que o papel, que era muito ruim, sempre foi muito ruim. Então, não queiram se apegar ao papel. É ruim, esqueçam essa tecnologia, está totalmente superada. Dito isso, eu queria passar para
umas retificações assim, em relação, primeiro, à posição do RTD. Eu estou aqui para falar de registro de títulos e documentos. E nós não exigimos apenas ICP Brasil, nós aceitamos documentos com outras tecnologias. Então, já faço essa ressalva, que é para dizer que a gente está engajado em viabilizar o acesso ao registro para todo tipo de documento. Se um particular pode usar uma determinada tecnologia para assinar um documento, então o registro de títulos e documentos tem que comportar esse documento para fins de registro, porque o registro de títulos e documentos trabalha com essa realidade do mercado. A gente não pode querer exigir um requisito para um documento que a lei não exige para esse mesmo documento. Então, a situação é diferente no âmbito do registro de imóveis, que tem uma regra específica, mas no que se refere ao registro de títulos e documentos, a gente está aberto para a aceitação de outras tecnologias que não envolvam assinaturas no padrão ICP Brasil. E eu queria pedir licença ao doutor Henrique para dizer que eu sou contrário a essa terminologia doutrinária que se criou, separando a assinatura eletrônica e digital. Eu acho um pouco temerário criar uma doutrina em cima dessa linha, porque, no fundo, seguindo até o enunciado 297, né, que foi citado pelo Dr. Henrique, independentemente da tecnologia, o documento eletrônico pode ter validade. Então, se a gente se apegar agora à ideia de que a assinatura digital é uma coisa que tem uma certa chave criptográfica e a eletrônica não tem, daqui a pouco vai ter uma tecnologia que vai superar essa chave criptográfica e a gente vai ficar travado numa compreensão equivocada sobre o processo. A ideia é que qualquer tecnologia pode gerar um documento eletrônico válido da mesma forma, e pouco importa se é a chave criptográfica ou é qualquer outra tecnologia, pode ser pior ou pode ser melhor. Então, para mim, eu até entendo a utilidade prática, né, de fazer essa distinção. No fundo, eletrônico e digital é praticamente a mesma coisa, porque hoje, quando a gente fala em eletrônico, a gente fala em bits, então a gente está falando em digital, e digital são bits. Então, o termo em si, ele é quase sinônimo, mas no que se refere a essa divisão, eu acho que o fundamental é a gente não travar nessa concepção de gráfica é essencial para que haja um tipo de assinatura melhor. Não é essencial. Tudo depende da robustez da tecnologia utilizada. E nesse sentido, os cartórios de registro de títulos e documentos estão muito sensíveis à necessidade do cartório a não ser nós não somos o consumidor final de um documento, né? Nós somos parte do fluxo. A gente tem que fazer parte do fluxo natural das pessoas, das empresas. A gente não pode atrapalhar o fluxo criando exigências que dificultem o tráfego de documentos na sociedade. Então, nós temos essa sensibilidade de que a gente não deve exigir nada que não seja natural no fluxo que exige a assinatura qualificada, que seria aquela assinatura no padrão ICP Brasil apenas para caso de registro de imóveis. Nós estamos entendendo que, embora ainda penda um ato do Poder Judiciário regulamentando isso, que nós deveremos ficar posicionados na exigibilidade da assinatura avançada. Até porque a própria medida provisória 983 fala que as juntas comerciais poderiam utilizar as assinaturas avançadas. E, de certa forma, o registro civil de pessoas jurídicas é similar à função da junta comercial, né, de registro de contratos sociais. E o registro civil de pessoas jurídicas é a nossa competência mais rigorosa, né? Então, se para o registro civil de pessoas jurídicas a assinatura avançada será suficiente e não ser necessária a qualificada, que é a assinatura ICP, então, para o registro de títulos e documentos, com mais razão, nós entendemos que não será necessário a utilização das assinaturas qualificadas no formato ICP Brasil. Como foi dito, a assinatura ICP Brasil, ela é mais robusta, porque ela já segue um padrão que não depende de ninguém, ela é autovalidável, ela tem toda uma estrutura rigorosa de tecnologia protegendo. Mas também não é questão
da validade do documento, e sim da eficácia, né? A assinatura ICP Brasil equivale a um documento em papel com reconhecimento de firma. Mas o fato é que a lei não exige reconhecimento de firma para a maior parte dos casos. Então, nada impede que documentos eletrônicos sejam assinados por outras formas, e a validade disso deve ser admitida de forma bastante abrangente. Então, nesse sentido, há diversas ferramentas no mercado que trabalham com assinaturas eletrônicas ou digitais, e do ponto de vista dos cartórios, para fins de registro, nós temos aceitado qualquer uma dessas tecnologias, né, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º da medida provisória 2200, e agora nos termos também da medida provisória 983, desde que exista uma forma de validação. E aí entra um ponto que tem sido mal compreendido, mas que nesse esforço dos cartórios de abrir a admissibilidade de outras assinaturas, ao mesmo tempo, a gente precisa exigir alguma sintonia com o que a lei demanda, que é a comprovação de autoria e de integridade. Então, em relação a essa comprovação de autoria e integridade, quando o documento é assinado com certificado ICP Brasil, a própria tecnologia ICP Brasil já está normatizada, isso já traz uma confiabilidade, até presumida pela lei. No caso da utilização de uma ferramenta que não seja ICP Brasil, isso vai variar conforme a empresa particular que criou esse padrão de assinatura. Então, o nível de segurança pode ser muito alto, pode ser péssimo, pode ser mais ou menos. E não há como os cartórios entrarem no julgamento disso, de quanto é bom o padrão de assinatura criado por uma determinada empresa. Não é a nossa competência fazer essa avaliação e nem a nossa finalidade. Então, quando a lei diz que as partes podem escolher um outro método para as suas assinaturas eletrônicas, no fundo, a lei está atribuindo às partes a responsabilidade dessa escolha. As partes têm que escolher a ferramenta que entenderem que é apropriada e suficiente para o negócio que elas pretendem entabular. E, nesse sentido, o julgamento, então, sobre a qualidade desse padrão criado por uma empresa particular fica para as partes, que precisam escolher bem. Para os cartórios, então, nós exigimos a possibilidade de que a gente valide aquela assinatura eletrônica de alguma forma, mesmo que seja uma consulta no site dessa empresa particular que criou esse padrão, para que a gente possa inserir no registro a indicação de que aquela assinatura foi feita com o padrão de tal empresa. A partir desse ponto, isso passa a fazer parte do registro, né, a indicação de que naquele momento foi apresentado um documento que tinha uma assinatura no padrão de uma determinada empresa. Então, mesmo no caso da empresa deixar de existir, a partir do momento em que eu registrei no registro de títulos documentos aquele documento com aquela assinatura, vai fazer parte do registro a confirmação com fé pública, né, pelo oficial de registro, de que aquele documento realmente tinha aquela assinatura naquele padrão, porque isso foi validado pelo cartório. Com essa validação, a gente não pode dizer que realmente foi aquela pessoa que assinou, porque isso foi feito de acordo com uma tecnologia que não está no domínio do cartório. Mas a gente pode certificar que realmente foi validada aquela assinatura no formato criado por aquela empresa. Então, mesmo que a empresa deixe de existir, o documento vai continuar fazendo prova de que aquela assinatura existiu e foi feita regularmente de acordo com um determinado padrão criado por uma empresa particular. Então, mais uma vez, se o padrão é bom ou não é bom, é uma decisão que cada usuário tem que ter e tem que analisar, tem que procurar saber como é que é a segurança e como é que são os fatores de autenticação utilizados pela empresa, mas o cartório vai aceitar assinaturas eletrônicas ou digitais criadas por empresas particulares, desde que a gente consiga validar. E aí, a gente tem se deparado com um ponto que diz respeito de quem é a responsabilidade, então, pela confirmação de que o João assinou aquele documento eletronicamente. Então,
se o cartório só vai validar a existência da assinatura de acordo com o padrão criado pela empresa, é da empresa a responsabilidade de prover esse serviço com qualidade. Então, nessa certificação da empresa, né, vai constar que eles fizeram essa confirmação de alguma forma. Eles podem exigir documentos, criar um cadastro, podem exigir senha, pode ter múltiplos fatores de autenticação. A gente não sabe como vai ser o nível, né, de exigibilidade dessa empresa para entregar para o mercado uma assinatura feita pelo João. Se houver falha disso, isso não vai ser um problema do cartório, isso vai ser um problema que a parte vai ter que resolver com a empresa. Então, é fundamental que o mercado trabalhe nesse sentido de aferir, né, a qualidade dos serviços prestados por essas empresas, para que possam confiar nessa assinatura fora do padrão ECP Brasil, né? E nesse sentido, surgiu aí a discussão sobre a questão do link de e-mail, né, por exemplo. Isso tem dado algum problema com os cartórios, porque simplesmente enviar um link de e-mail para alguém sem nenhum controle da autoria, ou seja, sem nenhum controle para saber se aquele e-mail realmente é daquela pessoa ou não, se a pessoa que clicou naquele link é a pessoa ou não, os cartórios estão entendendo que isso não seria suficiente para fins de registro, porque não haveria a comprovação da autoria e nem a assunção da responsabilidade por esse reconhecimento da autoria. Por outro lado, se no padrão criado pela empresa há qualquer tipo de controle sobre isso, mesmo que haja um link de e-mail, se depois há uma forma em que a empresa se sente à vontade para autenticar aquela autoria, então o cartório não vai julgar se esse método é bom ou ruim e a gente vai aceitar a assinatura. Então, esse é um ponto fundamental, em que o cartório valida a existência da assinatura, mas não pode haver uma exclusão da responsabilidade por parte da empresa, ou seja, a empresa vai assumir que está entregando uma assinatura e que ela está certificando, não propriamente, mas que ela está afirmando a autoria e a integridade do documento. No que se refere à integridade, isso envolve a criação de algum tipo de hash, alguma coisa que vincule o documento para que ele não possa ser alterado. E no que se refere à autoria, é necessário que haja algum método qualquer, ótimo, excelente, mais ou menos ou ruim, mas precisa haver um método qualquer de comprovação da autoria. Se houver esse método e a empresa estiver confortável com isso, então o cartório vai aceitar essa assinatura sem nenhum problema e vai indicar no registro, que pode ser um documento com assinaturas mistas, né? Uma assinatura no padrão ECP Brasil, a outra no padrão DocSign, por exemplo, a outra no outro padrão de uma outra empresa concorrente. Então, a gente pode aceitar um documento com várias assinaturas, cada uma com um padrão diferente, e a gente vai indicar assinatura por assinatura qual era o padrão daquela assinatura. Se isso é suficiente para as partes ou não, cabe às partes dizer, cabe ao mercado dizer. Então, num determinado negócio, um banco pode entender que eu quero ICP Brasil para esse contrato. No outro negócio, eles podem entender que basta um outro tipo de assinatura que está suficiente para eles. Isso pode ser qualquer mecanismo tecnológico, qualquer forma de método que gere uma comprovação de autoria. E aí tem um detalhe que é importante dizer. Se uma das assinaturas estiver indicada como sendo ICP Brasil, então o documento precisa trazer a assinatura ICP Brasil. A gente tem recebido muitos documentos para registro que constam lá 3 ou 4 assinaturas, uma delas sendo ICP Brasil, mas não vem a assinatura ICP Brasil no próprio documento. Para quem entende um pouco mais da tecnologia de assinaturas, a assinatura, quando é feita no formato ICP Brasil, ela criptografa o documento, fecha o documento e a própria assinatura fica contida no próprio documento. E isso pode ser validado por qualquer validador ICP Brasil. Quando você altera esse documento para incluir a assinatura de uma outra pessoa, e às vezes uma chancela escrito, fulano assinou aqui, você viola aquele documento e invalida a assinatura ICP Brasil.
Então, sempre que um documento precisar ter assinatura ICP Brasil misturada com outras assinaturas, as outras assinaturas não podem invalidar a assinatura ICP Brasil, que precisará estar no documento válida. Para evitar isso, você pode fazer as outras assinaturas primeiro e concluir com a assinatura ICP Brasil, fechando o documento para que não haja alteração posterior. Então, de um modo geral, o recado que eu queria dar é esse. As tecnologias são boas, são confiáveis, não são perfeitas, mas são muito, muito melhores do que o que se usava no papel. Então, usem as ferramentas digitais. Vamos migrar para o meio digital de uma vez, né? O Brasil demorou muito, já faz mais de 10 anos que a gente está patinando, e parece que nesse ano, até por conta dessa pandemia que forçou todo mundo a rever fluxos e procedimentos, né? Parece que finalmente a gente vai conseguir dar esse passo que é importantíssimo, e os cartórios de registro de títulos e documentos estão abertos à aceitação desse tipo de documento, com exceção de documentos em que a lei exige reconhecimento de firma. Quando a lei exige reconhecimento de firma no papel, nós estamos entendendo que o documento precisa ser assinado eletronicamente com o ICP Brasil. Em todos os demais casos em que a lei não exige reconhecimento de firma, que é quase a totalidade das situações, o documento pode vir com outras ferramentas de assinatura eletrônica, não precisando ser ICP Brasil. E atualmente a gente tem também, até para documentos em papel, a possibilidade de digitalização com base no decreto 10.278 para converter papel para o meio eletrônico. Então, não há mais nenhum impedimento para que todos os papéis sejam transformados em documentos eletrônicos, né? Ou através dessa digitalização do decreto 10.278, ou o papel pode ser desmaterializado num cartório de registro de títulos e documentos também, para ser convertido em eletrônico, para que ele possa, a partir daí, tramitar no meio eletrônico. E quando há a dificuldade de todas as pessoas assinarem eletronicamente, então, isso é uma solução. Muitas vezes, quando tem 15 assinaturas para serem recolhidas, mas um não pode assinar eletronicamente, então as 15 pessoas têm que assinar no papel. Não, não façam isso. Quem não pode assinar eletronicamente, assina no papel. Façam a conversão desse papel para o meio eletrônico e complementem as assinaturas eletronicamente. Então, já há o meio para fazer essa desmaterialização e para que a gente possa realmente digitalizar digitalizar não é bem o termo, mas tornar digital toda a documentação que precisa circular no nosso mercado. Robson, essa questão do documento... Eram essas observações que eu ia fazer? Pois não. Não, estava mencionando que essa questão do documento híbrido foi uma questão que a gente recebeu bastante aqui no chat. Robson, a gente está passando aqui um pouquinho do tempo. Você tem uma consideração final? Não é isso. Essas eram as observações que eu queria fazer e eu fico à disposição para tratar do tema aí depois. Tá ótimo, Robson. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, a gente teve um volume muito grande aqui de dúvidas no Q&A, no chat, né, o que demonstra que esse realmente é um tema que causa muita dúvida jurídica e mesmo prática nas pessoas. Eu vou responder só uma delas aqui que foi feita várias vezes, que é a respeito da JUSESP, né? Até onde a gente sabe, hoje em dia a JUSESP aceita o documento eletrônico desde que utilizado na assinatura certificação ICP Brasil. O que deve mudar com a MP 983, tendo visto aqui como o próprio Robson comentou, a MP traz que as juntas comerciais aceitariam a assinatura avançada, que é equivalente ali da assinatura digital sem ICP Brasil. Claro que isso depende aí da conversão, né, da MP em lei, para que ela não perca a sua validade, e da aceitação prática da junta, até onde a gente tem conhecimento hoje, né, se você quiser fazer um registro de um ato societário assinado em meio eletrônico hoje, você teria que utilizar a assinatura com certificação ICP Brasil. As demais dúvidas, pessoal, como a gente já avançou um pouquinho aqui no tempo, o mês passado o escritório lançou um podcast chamado VBSO Descomplica, está disponível no Spotify. Então, eu e o Henrique Takeda, a gente vai gravar um podcast respondendo todas essas dúvidas que a gente, infelizmente, não conseguiu responder aqui no webinar, e depois a gente encaminha o link para todos os participantes, deve ser algo coisa de 15, 20 minutos,
para responder aí as dúvidas jurídicas principais que foram feitas aqui. Agradeço a participação de todos, Veridiana, Robson, do Eduardo que teve que sair, Takeda, Eric e de todo mundo que ficou aqui com a gente ouvindo até esse momento.